Ajudando Yolanda a cozinhar e a preparar cocadas, Claudete descobriu que amava cozinhar. Aquela era uma paixão latente de Claudete, pois ela nunca tinha tido a chance de cozinhar. Porém, assim que ela teve a chance, uma cozinha e ingredientes à disposição, Claudete descobriu que era aquilo que ela queria para a sua vida. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Claudete nasceu em um lar muito pobre. Ela era a mais nova de 3 irmãos e morava com eles e com a mãe em uma zona muito humilde da cidade do Rio de Janeiro. A casa de Claudete e de sua família era extremamente humilde, feita de madeira e não tinha muito móveis, nem mesmo camas. A mãe e Claudete dormiam em um colchão no chão, os 2 irmãos dormiam em outro e o terceiro irmão dormia em um sofá antigo que eles haviam achado na rua. Mas tudo isso era o menor dos problemas para essa família, pois o que realmente fazia falta para eles era a comida. As refeições daquelas 5 pessoas consistiam basicamente em café com farinha. A mãe de Claudete tinha sido abandonada por seu marido há anos. Ele tinha abandonado ela logo após o nascimento de Claudete, a última filha. Quando ele foi embora, a mãe de Claudete ficou desolada. Ele nunca tinha sido um bom marido ou um bom pai. Ele frequentemente gritava com a esposa e com os filhos quando bebia, mas quando estava sóbrio, ele dava à família todo o dinheiro que recebia de seu trabalho como pintor. Tudo ficou ainda pior quando a mãe de Claudete descobriu que ele, seu ex-marido, havia morrido de ataque cardíaco. Mesmo que eles não estivessem mais juntos, ela ainda tinha esperança de que ele fosse voltar um dia. A tristeza dela a levou a uma depressão. Ela ficava o dia inteiro deitada no chão e não levantava para nada. Apesar da situação complicada, os filhos amavam muito a mãe e não aguentavam vê-la assim. Então, os irmãos de Claudete, que ainda eram jovens, saíram e foram para o lixão. Lá, eles buscavam quaisquer materiais recicláveis úteis para vender e conseguirem poder comer. Claudete ficava em casa para cuidar da mãe, levá-la ao banheiro e trocar as suas roupas, enquanto os irmãos saíam bem cedo de casa e iam direto para o lixão. A vida no lixão era extremamente difícil. O cheiro e o calor eram insuportáveis e os jovens ficavam expostos a tudo aquilo. Os irmãos de Claudete não eram os únicos naquela situação. Tinham várias outras pessoas lá naquela mesma situação. Inclusive, tinham muitos jovens. Era tão cansativo que muitos desses jovens usavam substâncias ilícitas para aliviar toda aquela dor no corpo. Os irmãos de Claudete, no início, resistiram à tentação. Mas a vida era tão sofrida que teve um dia que eles aceitaram. E na primeira vez que provaram, já se viciaram. Então, quando eles trabalhavam arduamente e conseguiam o dinheiro, ao invés de comprar comida, eles compravam mais substâncias ilícitas. Eles ficaram tão viciados que nem mesmo voltavam mais para casa. Eles começaram a viver no lixão. Claudete, notando que os irmãos não voltavam mais para casa, foi atrás deles. Chegando no lixão, ela viu o estado dos irmãos. Ela chorou ao vê-los naquele estado e perguntou o que tinha acontecido, e os irmãos explicaram que não queriam mais voltar para casa. Eles disseram que ali era muito difícil, mas que entre ficar em casa, onde não tinham comida e sofriam pelo estado de sua mãe, e ficar no lixão onde tinham algum alívio, mesmo que fosse temporário, eles preferiam ficar no lixão. Claudete não julgou os irmãos. Ela também sentia aquela mesma tristeza em casa. Ela até cogitou experimentar aquilo que causava tanto alívio aos irmãos, mas ela resistiu. Ela via o estado dos irmãos e pensou que não queria ficar daquele jeito. Então, para ficar longe do estado dos irmãos e da doença de sua mãe, ela começou a perambular pela cidade. Claudete andava durante horas. Ela às vezes voltava para casa. Ela chorava e dizia à mãe que ela precisava se recuperar, que ela não aguentava mais aquela vida. Com o passar dos dias, ela percebeu que a mãe estava lentamente se recuperando. Ela se levantava, bebia água e até conseguia ir ao banheiro e tomar banho sozinha. Como a mãe conseguia fazer essas coisas, mas ainda não saía de casa, Claudete continuava indo para a rua, tentando conseguir dinheiro. Ela vivia com tanta fome que um dia ela se sentou, escorada em uma parede na praça, e não teve forças para levantar. Próxima de Claudete estava uma senhora vendendo cocada e Claudete ficou olhando para o doce com muita fome. A senhora tinha uma expressão serena e uma forma de agir muito tranquila e bondosa. Ela olhou tanto para o doce que a senhora percebeu.
Ela então pegou uma das cocadas e levou até Claudete. A menina, fraca, disse que não tinha dinheiro para pagar, mas a senhora disse que não precisava. Claudete então devorou o doce. Ela estava com muita fome e então comeu antes mesmo de agradecer. Quando ela terminou de comer, ainda com a boca cheia, ela agradeceu àquela senhora. A senhora sorriu e se compadeceu por aquela menina, tão jovem e já nas ruas. Claudete passou a ir todos os dias naquela praça. Ela acordava, falava com a mãe, dizia para a mãe tentar se levantar um pouco e ir tomar um ar. A mãe dela às vezes respondia, às vezes não. Claudete então ia até aquela mesma praça e conversava com a senhora que vendia cocadas. As duas logo se tornaram amigas e Claudete descobriu que o nome da senhora era Yolanda. Yolanda contava para Claudete sobre a sua vida. Dizia que tinha 2 filhos, mas que eles viviam longe, tinham suas próprias vidas e raramente iam vê-la. Ela também contava que tinha sua casa e sua renda, mas que gostava de sair de casa. Por isso ia para aquela praça vender cocada. Era mais um passatempo do que um trabalho. Claudete adorava ouvir as histórias de vida de Yolanda. Ela sentia como se ela fosse sua parente, uma avó ou até mesmo uma mãe. Com tanta proximidade, Claudete passou a ajudar Yolanda a vender suas cocadas. Ela ficava na barraca ajudando a vender seus doces ou até mesmo ficava na barraca quando Yolanda precisava sair para fazer alguma coisa. Claudete se sentia muito bem na companhia de Yolanda. Como ele estava ajudando muito, Yolanda passou a pagar para Claudete. A menina pegava o dinheiro, comprava comida e levava para casa. Em casa, a mãe de Claudete tinha começado a ir em uma escola em que estudantes de psicologia estagiavam. Lá ela podia se consultar gratuitamente. Uma das voluntárias diagnosticou a doença dela e começou a tratá-la. O humor dela começou a melhorar. Com a mãe mais feliz, Claudete também se sentia melhor. E Yolanda logo notou essa melhora de humor da menina. Claudete estava tão animada que começou a atrair mais clientes para a barraca. Ela era muito carismática e gentil. As pessoas a elogiavam muito. Elas vendiam tanto que Yolanda logo precisou preparar mais doces. Como precisava cozinhar muito, Yolanda convidou Claudete para ir até a sua casa ajudá-la e ela aceitou. Ajudando Yolanda a cozinhar e a preparar cocadas, Claudete descobriu que amava cozinhar. Aquela era uma paixão latente de Claudete, pois ela nunca tinha tido a chance de cozinhar. Porém, assim que ela teve a chance, uma cozinha e ingredientes à disposição, Claudete descobriu que era aquilo que ela queria para a sua vida. Logo, além de fazerem cocadas, as duas começaram a fazer mais doces. Yolanda era uma ótima doceira e ficava feliz em ensinar alguém, e Claudete era uma aluna dedicada. As duas ficavam horas cozinhando. As duas gostavam tanto de cozinhar e conversar que muitas vezes nem iam para a praça vender, ficavam só em casa mesmo. Yolanda, como tinha dito a Claudete, vendia por passatempo, não precisava do dinheiro. Em casa, Claudete percebia que a mãe estava com um humor melhor, mas parecia abatida. Parecia mais fraca e cansada, andava mais devagar e parecia ter emagrecido. Ela perguntava à mãe como ela estava e ela sempre respondia que estava bem e dava um sorriso para Claudete. Ela dizia que sentia muita falta dos filhos, ia para fora, sentava em uma cadeira e ficava olhando para a rua. Claudete sabia que ela estava esperando os filhos voltarem. Na cozinha de Yolanda, enquanto as duas separavam os ingredientes para as receitas, as tigelas e as panelas, Yolanda falava bastante de sua vida, mas não sabia nada sobre a vida de Claudete. Então, certo dia, ela perguntou à menina se ela tinha pais ou irmãos. Claudete, com vergonha, disse que tinha uma família, mas que a família não era perfeita. Yolanda então sorriu e disse que nenhuma família era. Claudete então contou a história de sua família com todos os detalhes. Yolanda se compadeceu por aquela história tão comovente. Yolanda então disse a Claudete que, apesar de tudo, sua mãe com certeza os amava muito. Para deixar Claudete um pouco mais tranquila, Yolanda contou que também tinha dificuldades no relacionamento com seus filhos. Disse que ela e seu marido sempre se esforçaram muito para criar os seus filhos, que fizeram de tudo para dar o melhor para eles. Porém, quando os filhos se tornaram adultos, eles começaram a exigir dinheiro o tempo inteiro. Eles maltratavam os pais, diziam que eles mereciam parte da herança, mesmo com os pais ainda vivos. Quando o marido de Yolanda morreu, os filhos se tornaram ainda mais insistentes. Eles queriam o dinheiro.
Yolanda deu a eles uma boa quantia e eles sumiram, nem ao menos foram ao velório do pai. Claudete então ouviu aquilo, se levantou e abraçou Yolanda. Quando a mãe de Claudete ficou melhor, ela começou a perceber que a filha estava trazendo dinheiro para casa e perguntou a Claudete de onde vinha aquilo. Então, sua filha contou sobre Yolanda. A mãe de Claudete disse que estava feliz por ela ter encontrado uma pessoa boa. Claudete deu à mãe um doce que ela havia feito. Sua mãe comeu e disse que era o mais gostoso que já havia comido na vida e disse à filha que ela teria um futuro brilhante. Ela abraçou a filha e disse que a amava muito e se desculpou por não conseguir fazer mais por ela e por seus irmãos. Quando a mãe a abraçou, Claudete percebeu que ela estava mais magra. A mãe de Claudete faleceu uma semana depois. Ela sabia que estava doente. Tinha descoberto há pouco tempo, mas não quis contar à filha. Claudete, muito triste, foi na casa da mãe buscar alguma recordação que tivesse dela. Ela pegou uma foto. Era uma foto que tinham tirado há muito tempo em um evento beneficente. Na foto estavam seus irmãos, sua mãe e ela, todos abraçados e sorrindo. Claudete sofreu muito. A única pessoa que a acolheu durante o período de luto foi Yolanda. Durante o luto, para distrair Claudete, Yolanda ensinou muitas receitas, mas também permitiu que ela cozinhasse sozinha e até criasse novos doces. Nas primeiras receitas, Claudete errou, precisou jogar fora todas as receitas queimadas ou cruas e se desculpou com Yolanda. Mas Yolanda disse que aquilo era natural. As primeiras receitas dariam errado, mas eventualmente ela iria aprender e os doces dariam certo. Depois de algumas tentativas, os doces realmente começaram a dar certo e Yolanda percebeu que as criações de Claudete ficavam muito boas. Ela realmente tinha talento para cozinhar. Yolanda disse que os doces ficaram tão bons que deveriam vender. E assim foi. Todos os dias, as duas iam vender os doces na praça e conversavam sobre a vida. Claudete contava o quanto sentia a falta da mãe e dos irmãos. Ela contava que queria muito ver os irmãos, pois eles nem mesmo deviam saber que a mãe havia falecido. Claudete passou a ir até o lixão procurar pelos irmãos. Ela andava durante horas, perguntava a respeito do paradeiro deles a algumas pessoas que iam lá coletar recicláveis, mas ninguém sabia onde eles estavam. Algumas pessoas até tentavam ajudar e indicavam onde os jovens costumavam ir para descansar do calor ou procurar comida, e Yolanda e Claudete iam para esses lugares. Perguntavam, levavam sempre a foto em família de Claudete, mas elas não conseguiam achá-los. Yolanda disse que elas poderiam imprimir cartazes e Claudete aceitou. Yolanda e Claudete foram até uma gráfica e pediram para um funcionário de lá criar um cartaz de procura-se com a foto dos meninos, com base na foto em família de Claudete. Ele criou e imprimiu cartazes de procura-se e Claudete e Yolanda os espalharam pela cidade. Claudete e Yolanda então dividiam o tempo entre preparar os doces e refrigerá-los, saírem para fazer buscas pelos irmãos de Claudete e então voltarem para casa para pegar os doces e ir vendê-los. Claudete passou a morar com Yolanda e ela tinha até seu próprio quarto na casa. Era a primeira vez que ela tinha uma cama e ela notou a diferença que era dormir bem. Ela acordava melhor, sem dores no corpo. Yolanda era boa e sincera com Claudete e disse que não queria enganá-la. Então, ela revelou que precisava ir ao médico, pois há alguns dias não estava se sentindo bem. Ela disse que poderia ser alguma doença. Claudete foi a todas as consultas com Yolanda e quando o médico disse que ela precisaria ficar internada, Claudete ficou ao seu lado. Yolanda e Claudete conversavam e riam muito naquele leito de hospital. Então, um dia, Yolanda disse a Claudete que em casa, dentro do armário de açúcar, tinham duas coisas para ela. A primeira era o livro de receitas que elas sempre usavam e a segunda era um envelope. Claudete ficou confusa com essas palavras de Yolanda. Ela perguntou por que estava dando o livro de receitas para ela se as duas o usavam sempre e continuariam usando assim que ela recebesse alta do hospital. Yolanda então disse que talvez não voltassem mais para casa. Ela também disse que quando partisse, seus filhos iriam reivindicar a casa e seus bens. Então, no envelope, tinha dinheiro para Claudete alugar uma casa por alguns meses. Claudete precisaria alugar um local para morar, pois a casa de sua mãe tinha sido demolida. A casa de sua mãe tinha sido construída em terreno particular e o dono tinha reivindicado o terreno. Yolanda disse também que não tinha deixado um testamento com os filhos, pois sabia que eles não respeitavam seus desejos.
Claudete estava com muito medo de perder Yolanda. Ela não teria mais ninguém se aquilo acontecesse. Certo dia, Claudete estava do lado de fora do hospital bebendo café, sofrendo por saber que estaria sozinha no mundo se Yolanda partisse, quando alguém apareceu e se sentou ao seu lado. Ela olhou e era seu irmão. Ele estava muito diferente. Barba e cabelos grandes e emaranhados, roupas maltrapilhas e estava muito sujo. Claudete não se importou com nada daquilo e deu um abraço no irmão. Ele contou que sua vida, durante muito tempo, foi apenas um borrão, mas que um dia ele estava em uma crise de abstinência, pois não tinha mais dinheiro para manter o seu vício quando viu o cartaz de Procura-se. Ele soube pelas pessoas que iam no lixão que uma jovem e uma senhora o estavam procurando. Ele contou chorando que achou que fosse sua mãe e irmã, mas que tinha descoberto que sua mãe havia falecido. Ele pediu desculpas a Claudete por ter sumido por tanto tempo e disse que estava devastado por não ter visto a mãe antes de ela partir. Claudete perguntou onde estava o outro irmão, mas ele disse que também não sabia. Ele havia desaparecido. Claudete o perdoou, o abraçou e disse que ele precisava se tratar. Ele aceitou. Ela disse que iria ajudá-lo na recuperação. Claudete contou a Yolanda que um de seus irmãos havia voltado. Ela sorriu e disse que agora podia ir em paz, sabendo que Claudete não ficaria sozinha. No dia seguinte, Yolanda faleceu. Em meio à tristeza, Claudete foi à casa e pegou o livro de receitas e o envelope que Yolanda tinha deixado para ela. Os filhos de Yolanda, que Claudete nunca tinha visto, apareceram quando a mãe faleceu e pediram que Claudete saísse da casa. Ela já esperava por aquilo, então usou o dinheiro do envelope para alugar um cômodo para morar durante alguns meses e para pagar uma clínica de reabilitação para o irmão. O dinheiro dava para pagar o aluguel e a clínica de reabilitação por 6 meses. Ela então colocou a mão na massa e começou a cozinhar. Ela fazia os doces e ia vendê-los no mesmo ponto que costumava ir com Yolanda. A cada dia naquele lugar sem Yolanda era um misto de alegria e de tristeza. Ela sentia a falta dela, de suas conversas, de suas risadas, mas ao mesmo tempo sentia que estava honrando a sua memória, continuando a vender os doces. O irmão de Claudete melhorava cada vez mais e aos poucos o bom relacionamento dos dois ia se reestabelecendo. Eles conversavam muito e lembravam momentos bons de sua infância, pois apesar de sofrida, houve momentos bons também. Ele já estava cheio de planos. Quando saísse dali, conseguiria um emprego e um lugar para morar. E Claudete disse que ele poderia trabalhar e morar com ela enquanto não conseguisse a sua própria casa. As coisas estavam tranquilas. A vida de Claudete estava boa. Toda aquela tristeza e saudade que ela sentia de sua mãe e de Yolanda viraram lembranças felizes e nostálgicas. Sempre que ela pegava o livro de receitas, era como tê-las ali com ela, conversando e rindo. Ela se sentia acolhida. Os seus doces faziam tanto sucesso que ela tinha plano de abrir sua própria loja de doces um dia. Só precisava juntar dinheiro. E foi num dia desses, em que estava sonhando acordada com sua futura loja de doces, que ela percebeu que uma página daquele livro de receitas estava diferente. Estava mais grossa. Ela abriu o livro, preocupada, achando que tinha estragado. Mas quando abriu, vi que ali tinha um documento com um texto enorme. Ela leu e sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Yolanda tinha dito que não confiava em deixar o testamento com seus filhos e realmente não deixou. Ela deixou o testamento dentro do livro de receitas. Ali, em meio a receitas de bolos, tortas e pudins, estava o testamento que ordenava que tudo que era de Yolanda fosse deixado para Claudete. Ela herdaria a casa e todo o dinheiro que tinha na poupança. Chorando, Claudete agradeceu a Yolanda em pensamento. Ela soube que agora teria o dinheiro necessário para fazer buscas pelo seu irmão desaparecido, ajudar o seu irmão que havia voltado e abrir a sua tão sonhada loja de doces. O que você achou sobre as escolhas que Claudete tomou na vida? Acha que Yolanda agiu certo? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.